Olá, eu sou a doutora Marisley Brasileiro. Você já parou para pensar sobre o sentido da vida? Nessa época do ano, principalmente no mês de setembro, as pessoas param para refletir a respeito do Setembro Amarelo, falar sobre vários assuntos que estão conectados com a saúde mental e emocional. E nós vamos refletir hoje um pouco, vamos pensar um pouco. Mas antes que eu continue, gostaria que você marcasse aí o seu joinha e essas coisas que você precisa fazer quando você quer respeitar e valorizar um vídeo. Muito bem. Estudando as últimas evidências científicas a respeito do sentido da vida, eu percebi que é um tema muito mais filosófico do que científico. Na área da ciência, e claro que um dia você já parou para pensar sobre o sentido da vida, dentro da ciência você vai encontrar vida, o universo todo pulsa em vida, gente. Há vida nos vegetais, nos animais, mas a vida do ser humano é um pouquinho diferente. Você não acha que é um pouquinho diferente? Vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Olha só, quando nós falamos em vida, nós podemos buscar conceitos, aprofundar, mas não é isso que eu faria aqui hoje à noite. Me acompanha aqui, raciocina comigo. Quando nós falamos em vida, você pode pensar: eu tenho a minha vida familiar, eu tenho a minha vida financeira, eu tenho a minha vida em termos de saúde, eu tenho uma vida espiritual. Então, se você fizer um triângulo perfeito, você vai perceber que existe uma base, existe uma haste que te ajuda a subir, existe uma outra haste que te sustenta e existe o centro de tudo. São esses quatro elementos que nós vamos falar esta noite. Mas para isso, eu preciso que você entenda que existem várias lentes, né? Pessoas que já pararam para pensar a esse respeito. E nós não seremos ingênuos para trazermos aqui algo que ninguém nunca tenha dito. Se, se olharmos pela lente religiosa, por exemplo, teológica, você vai encontrar no cristianismo citações lindíssimas que falam, por exemplo, quando Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida plenamente, vida em abundância. Ele não foi o único a falar a esse respeito. Muitos dos pensadores e avatares religiosos, mestres, santos, eles trouxeram essa perspectiva de vida. Mas o que será que os filósofos falam a respeito da vida? Muitos falaram sobre isso. Pensei um filósofo francês, Camus, do século XX, que diz o seguinte: que uma vida precisa ter sentido, né? E uma vida sem sentido, sem um significado, ela gera muita angústia. É muito angustiante você não ter nenhum significado. E só o fato de você descobrir isso, que você precisa ter um significado, já gera uma descoberta, né? Você já fica um pouco mais animado. Mas e aí? Seja como for, não importa se é o filósofo ou se do senso comum que você diz assim, e a vida é o intervalo entre o nascimento e a morte. O importante é que a vida deva ser vivida em sua plenitude, ok? Mas, se nós buscarmos, de alguma forma, entendermos esse significado, a nossa vida vai ser muito melhor, muito mais divertida, muito mais interessante. Inclusive, a gente pode prolongar a vida. Mas está tudo bem até aí, né, pessoal? A questão é que, de vez em quando, nós, a humanidade, né, nós que somos seres holísticos, né, subjetivos e objetivos, passamos por alguns perrengues, como, por exemplo, a Grande Depressão de 1930. Vocês acham que nós estamos passando aí por uma Grande Depressão? Ou será que estamos passando por microdepressões? Pequenas depressões aqui e ali, sozinho no celular, ou nas redes sociais, ou até aqui mesmo, você assistindo aqui essa minha palestra. Eu estou sozinha, mas com vocês, eu estou bem acompanhada, eu estou com Deus.
Então, será que essas microdepressões não estão associadas a esse isolamento? É por isso, minha gente, que às vezes esse isolamento, vivendo a alegria do outro, vivendo a felicidade do outro, sorrindo com a graça do outro, talvez isso deva ser repensado. Até que ponto a minha alegria está na alegria do outro, tendo a minha ou não? Não há problema nenhum em ser feliz com a felicidade do outro. A questão é que nós precisamos buscar a nossa completude também, porque nós somos seres biológicos, psicológicos, sociais, emocionais, espirituais, né? E temos necessidades, como Maslow, né, diz, a necessidade fisiológica, segurança e proteção, amor e gregário, autoestima e autorrealização, muito bem utilizado por Wanda Horta. Então, dentro de todas essas lentes, aí, seja como for, o importante é que você precisa compreender que a vida é uma dádiva. A vida, ela é construída por nós. Nós vivemos a nossa vida coletivamente, mas nós a construímos individualmente. Cada um de nós conhece, sim, o caminho para a fé, para a esperança, para o amor. E não há certezas. Nós só temos probabilidades. Querem ver? Qual é a chance, em 100%, qual é a chance de estarmos vivos daqui a um minuto? Alta, né? Claro, claro, a minha é. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma rotina para organizar nosso raciocínio. Precisa treinar para reduzir a ansiedade. Para evitar ficar perdido no caminho, você tem que ter um cronograma, né? Beber água, cuidar desse corpo, ter conexão com Deus, estudar para ser cada vez melhor, aperfeiçoar-se também emocionalmente. Mas então, eu te pergunto, a vida é feita de desafios. Sem desafios, a vida não tem nenhuma graça. Pequenas frustrações aqui e ali, e vão seguindo entre erros e acertos. Mas você pode dizer, doutora, eu não gosto de problemas. Eu fujo dos problemas. Tá. Mas você usa a sua energia para resolver os problemas, para entender os problemas ou para buscar soluções? Será que você não foge, não fica nos dois extremos ali? Ou fugindo dos problemas, ou exagerando nos problemas? Será que diante dos desafios você não aumenta esse problema falando demais? Ou se demorando demais nesse problema? Tem gente que não gosta de problema. Então, eu sou uma pessoa que não foge do problema. Eu trabalho, dou aula no curso de medicina de uma faculdade onde nós utilizamos o método PBL, Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. E o que a gente faz? Nós precisamos de problemas. Então, nós olhamos para um problema, não apenas olhamos, nós lemos, porque o problema não colocado no papel, ele é difícil de ser resolvido, porque ele não é planificado, ele não é decifrado. Ele se transforma em um monstro que te devora e você não sabe nada dele. Então, tem um problema? Coloque no papel, escreva. Então, nós fazemos uma leitura individual desse problema, depois uma leitura coletiva, e aí começamos a identificar, sim, olhar no dicionário. Quais são os termos desconhecidos? Quais são as palavras ali diferentes? Talvez até você saiba o significado de uma sigla, mas você sabe o significado com fonte lá atrás de cada palavra. E depois que nós identificamos esses termos, aí nós olhamos qual é a ideia central. Afinal, de todo esse brainstorming aqui, dessa tempestade cerebral, de tudo que foi falado, qual é a ideia central? A partir dessa ideia central, aí sim, nós delimitamos os objetivos de estudo e vamos até as evidências científicas para trazer para cá,
para a mesa as respostas. E depois nós fazemos um grande mapa conceitual, e aí temos uma visão clara das coisas. Saímos da escuridão. Entendem? Entendem que muitas vezes estamos na escuridão? Vou falar já já sobre isso. Então, em síntese, você, diante de um problema, você faz parte do problema ou você faz parte da solução? Para isso, então, nós vamos seguir dois raciocínios. O primeiro, você está na luz ou você está nas trevas? Você vive na luz e da luz ou você vive nas trevas e das trevas? Como assim, Arisley? Vamos entender. Vou explicar primeiro a escuridão, as trevas, depois a gente vai em direção à luz. Vamos lá. Pessoa que vive na treva ou na escuridão, sei, gente, afinal, o que é escuridão? Você está num cômodo escuro e você não consegue enxergar absolutamente nada. Mas, às vezes, você já entrou naquele cômodo. Então, se você está em seu quarto e você desliga a luz, você sabe exatamente onde está a cama, o guarda-roupa, etc., a porta, enfim. Se você não mudou se você não mudou a cama de lugar. Então, você sabe. Agora, imagine você num quarto escuro, colocado pela primeira vez, onde você não sabe exatamente nada dele. Quais são os móveis, quem está? Você foi colocado lá dentro. Qualquer som, ruído, qualquer coisa que você tocar e encostar vai te assustar, não vai? Isso é a pessoa na treva. Isso é a pessoa sem saber exatamente onde está. É uma pessoa que, quando ora a Deus, ela pede para Deus descer até ela. Ela grita para que alguém lá fora venha tirar, porque ela está nas trevas. A pessoa que dá ordens para Deus. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Senhor, faça aquilo outro. E é uma pessoa que já acredita que o mundo dela acabou. Pessoa que vive na treva. Vou citar um exemplo. Vamos lá, já que estamos falando aí da natureza. Amanheceu na savana. Zebrinha está lá. Você é uma zebrinha que está lá, feliz da vida, natureza, comendo seu capim, farto, né? Um, um- uma savana inteira de capim para você pastar juntamente com as suas coleguinhas, zebras. E você está em paz? Só que não. Do outro lado de um capim um pouco mais alto, se esconde uma leoa. Leoa, porque quem caça é a leoa. E aí, ela está à espreita. Ela está observando, inclusive, o vento. Porque se o vento der nela primeiro, você vai sentir o cheiro. E aí, então, você e suas colegas enzebradas percebem que o perigo se aproxima. E a leoa, estrategicamente, ainda não definiu qual que ela vai capturar. Primeiro, ela vai correr para perto do bando. E aquela que demonstrar fragilidade é essa que ela vai escolher. E aí todas correm. E essa que demonstrou fragilidade, ou que já acreditou que vai ser capturada, por mais que ela corra, ela não vai correr o suficiente. Ela não vai driblar. Ela não vai acreditar. E aí vai ser capturada. Enquanto ela corre pela vida, a leoa corre pelo alimento. E também tem a ver com a vida dela. Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a leoa vai isolar aquela do bando. Isolar do bando. E o que é o isolamento? É muitas vezes o que estamos vivendo hoje. Um isolamento. Não estou falando da pessoa que prefere ficar em casa com a sua família. Eu estou falando do isolamento social, do isolamento psicoemocional.
daquela pessoa que está ali na sua vida, ela está observando, ela está vivendo a vida das outras pessoas, observando de longe. Ela está sendo capturada pela escuridão. Então, muitas vezes, esse isolamento não é um isolamento opcional, é uma consequência da fuga da verdade, uma consequência da fuga da luz. E ela está sozinha ali naquele quarto escuro e não consegue sair. Ela é tida como uma situação inescapável. Por mais que alguém do outro lado da porta diga: saia daí desse quarto escuro, venha para a luz. Ela fala: não consigo. Por mais que a outra zebra diz: corra, seja forte, você consegue, tenha motivação, repita várias vezes que você é forte. Se dentro dela ela não acreditar, ela não consegue. Porque é essa que está vivendo na treva. Mas e o que que é então viver da treva? Ai, às vezes tem que ligar CVV 188 e buscar auxílio profissional, gente. E o que que é o viver da treva? Viver da treva é viver da nutrição de elementos negativos. É viver da pornografia, é viver, é viver da violência. É viver, de certa forma, focado em algum ponto onde ocorreu uma transição e a pessoa não conseguiu mais sair dali. E aí o que que acontece? Ela se nutre de informações negativas. Ela ama uma fofoca. Ela assiste notícias ruins de manhã, de tarde e de noite, parecendo que está tomando cápsulas de comprimidos 3 vezes ao dia, 100 miligramas. Isso não é remédio, isso é veneno. Se você me perguntar quantas vezes por dia você suporta notícias de tragédia, eu vou responder como o outro lá falou sobre relação tóxica. E eu vou te devolver a pergunta. Quantas doses de veneno, quantas doses de uma picada de cobra venenosa você consegue por dia? Então, por exemplo, criança deve usar celular? Estou dizendo isso porque os índices de depressão, tentativa de suicídio entre as crianças estão aumentando. Criança deve usar celular? Vou devolver a pergunta. Criança deve usar tesoura? Quando meus filhos foram para o maternal, o jardim, não me lembro, eu só me lembro que existia uma lista enorme de material escolar. E eles eram muito pequenos ainda, e a lista estava lá, tesoura. Falei, tesoura? Que tesoura será essa? Meu bichinho não consegue me segurar direito, vai segurar uma tesoura. Uma tesoura sem ponta. Você dá uma tesoura com ponta para a criança ou dá uma tesoura sem ponta? Uma tesoura sem ponta, então ela vai cortar papelzinho. Celular é a mesma coisa. Quanto mais tarde você der o celular, melhor. Mas ela vai ter que cedo ou tarde aprender a usar o celular? Vai, com uma tesoura sem ponta. Deu o celular, né? E existem várias evidências científicas que a quantidade de horas de tela faz mal para o neurodesenvolvimento. Evidências científicas. E aí a criança vai ficar com a tesoura ali, cedo ou tarde ela vai cortar o dedo. Então o que que você tem que fazer? A mesma coisa que a tesoura. Monitore, observe, o tempo todo. 68% das crianças que utilizam celulares, é uma pesquisa recente, não são monitoradas pelos pais, pelos adultos, pelos responsáveis. Então, meus queridos, a questão do uso do celular é séria. Que tesouro você tem dado para o seu filho, né? A questão da adolescência. Às vezes, ele não está na treva, mas ele está vivendo de trevas. Passar pela mudança na adolescência é normal, é comum. Todos nós passamos.
A questão é como está essa passagem. Muitas vezes o sentimento de morte permeia a mente do adolescente, porque realmente ele está se desligando daquele ser infante para passar pela transição para o jovem e para o adulto. Então é como se ele precisasse morrer aquela pessoa para poder nascer outra. E não confundir como se matar. Calma, é só uma fase. É uma fase, é uma mudança de corpo, mente, emoção, perspectiva. Então, vá com calma. Vá com calma. Matar aquela criança, né, significa deixar os hábitos infantis. E se a pessoa, nesse momento, passando por essa dificuldade, dá uma gafe e alguém ri ou provoca bullying, isso deixa a pessoa confusa se ela está no caminho certo ou não. E se você ri de quem provoca bullying com o outro, você está vivendo de trevas. Se você fica feliz ao ver uma videocassetada ou minha época tinha, ou fica feliz em ver alguém se machucando, você está vivendo de trevas. Então, meus queridos, esse é o grupo que vive de trevas. Mas vamos sair dessa faixa? Vamos ver o que é o grupo que vive da luz ou que vive na luz. Então, vamos ver os que vivem da luz. O que é viver da luz? Saber que viver da luz é também saber dizer não? Por quê? Vamos lá. Eu memorizo e aprendo aquilo que entra pelos meus órgãos do sentido, certo? Certo. Visão, audição, olfato, tato, etc, etc. Então, o que eu estou falando com vocês aqui agora, provavelmente vocês estão aprendendo alguma coisa. Memorizando, ou por assimilação, não sei. Alguma coisa deve ficar aí. Então, quando eu seleciono aquilo que vai entrar aqui, eu estou vivendo de luz. Então, eu vou selecionar. Só vai entrar aqui o que for bom, útil para o meu crescimento, para a minha evolução. Então, prestem atenção. Quando você organiza a sua vida, estabelece metas, as trevas começam a não querer. E aí, qual é o sinal que você percebe? Quando você estabelece uma meta, um propósito, e começa a colocar em prática, aí vem o desânimo, a preguiça, procrastinação, né? Aqueles pensamentos, isso não vai dar em nada. Começa a ouvir frases, isso não vai dar certo, isso não vai dar para nada. O que é isso? É a treva. Às vezes é sua mesmo, né? Então, para se manter na luz, para viver da luz, você precisa falar o contrário. Que contrário? Se estão falando de tristezas, você vai falar de alegrias. Se estão falando de escassez, você vai falar de fartura. Se estão falando de fome, você vai falar de plantio, de como conseguir alimentos. Você tem que entender o processo. Viver da luz é entender que existe um processo. Pensa no embrião. Quando você olha para um embrião, aquelas células se multiplicando, mórula, blástula, cástula, por aí vai. É na terceira semana que começa a formar o sistema nervoso. Aí você vê lá três, três plaquinhas, três plaquinhas, que formam lá tubo neural, a crista neural. Você fala, meu Deus, como que isso vai ser um sistema nervoso? Como isso vai formar um ser humano? Acredita, você já viu um ser humano pronto. Então você está na luz, então você sabe que vai dar certo. Isso é viver da luz, é a fé, quase uma certeza de que as coisas vão dar certo. E agora, como que vive? Na luz. Na luz é essa pessoa que enxerga, que estuda, que ela se envolve sempre com o crescimento, ela se prepara, ela está na luz, ela se prepara, ela tem certeza do caminho, ela se alimenta de luz, ela entende que os problemas precisam ser avaliados, analisados, ela
Sabe o livro Um Dia Sem Reclamar? Leia esse livro. E leia também O Jeito Harvard de Ser Feliz. Porque a queixa é treva. Para de se reclamar. Para de reclamar. Para de colocar informações negativas em quase tudo que você vai fazer. Não se demore no problema. Use método toda vez que aparecer um problema. Não leve para o lado pessoal. Não leve para o lado emocional. Observe, analise, divida em quantas partes forem necessárias. Tenha metas. Viver na luz. Olha, Jesus estava em Jerusalém e aí disseram para ele que tinha uma menina que já estava morta. Aí ele falou: Vamos lá, ela só dorme. Ó o ser da luz, ela só dorme. Chegando lá, o que que ele disse? Talita, comer. Menina, levanta. A menina levantou e deram comida para ela. Levanta! Levanta, menino! Levanta, menino! Levanta cedo e vai fazer academia. Levanta e vai planejar um trabalho. Levanta o ânimo para cima. Quando você não tiver nenhuma, nada, nenhuma palavra para cima, nenhuma palavra de luz para dizer, olha para cima. Olha para cima, que até olhar para cima, o cérebro identifica que você está pensando melhor. Então, meus queridos, Jesus estava também na beira de uma piscina. E aí, essa piscina era famosa porque as pessoas ficavam ali ao redor e aparecia um anjo, e o primeiro que caísse na água ficava curado. Mas tinha uma pessoa lá, há mais de 30 anos. Ah, que eu não consigo, ninguém me leva. Culpando o outro. Ninguém me leva. Aí Jesus falou: Que é isso? Levanta, toma o teu leito e anda. O que aconteceu? Levantou e andou. É Jesus, na luz. Quando você anda na luz, você levanta. Levanta, levanta e anda. E agora? Tchau para vocês, que agora eu vou levantar. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.